Durante essa semana o Senhor Ele colocou algo no meu coração para compartilhar com vocês. Confesso que eu estou muito nervosa. Mas amém, é sobre Ele, não é sobre mim. Esse mês faz um ano que eu estou, na Missão Apoio. Eu estou muito feliz. Eu fui muito bem recebida nesse lugar, muito bem acolhida. Eu me sinto muito amada aqui. E eu queria agradecer pela vida de cada irmão, porque eu tenho recebido muito amor. Muito amor mesmo. E eu sou muito grata pela vida de cada um. Eu vou ler uma palavrinha aqui rapidinho, tá? Mas não precisam abrir. Está em Lucas 18, do 35 ao 43. Aqui na minha Bíblia está escrito assim: um mendigo cego recupera a visão. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu li essa passagem, eu estava sentando, eu escrevi aqui, tá? Então, talvez eu dê uma lidinha aqui, mas é para mim não me perder. A primeira vez que eu li essa passagem, eu comecei a conversar com o Senhor. E falei assim: Deus, por que você, sabendo que o cego é cego, pergunta para ele o que ele quer? Não é óbvio que o cego ele quer enxergar? E aí o Senhor ele falou assim para mim: não, o cego ele precisa saber que ele é cego, senão ele vai continuar pedindo coisas para mim que ele não precisa. Mas quando ele reconhecer que ele precisa enxergar, assim eu posso fazer, assim eu posso curar. E eu me vi ali naquela situação, eu pensei: Senhor, eu tenho pedido tantas coisas para você, tantas coisas o tempo todo, mas não era nada do que eu precisava. Voltando um pouquinho, eu aceitei Jesus há 5 anos atrás, mas eu tenho permitido, o toque dele, fazem 2 anos mais ou menos. Eu resisti muito, deixar o Senhor mesmo assim tratar, porque precisa ter essa constância. Quando a gente chega para o Senhor, a gente tem opiniões formadas. Eu não vim de um lar cristão. A imagem que eu tinha de Deus era totalmente contrária daquilo que eu estava experimentando. Mas Deus ele queria construir algo novo comigo. E eu precisava me render a esse tratamento. Então, o Senhor ele foi abrindo, os meus olhos. Eu sou filha única. A minha mãe, ela foi mãe solo. Meus pais, eles nunca se casaram. E por uma opção do meu pai, ele nunca fez parte da minha criação. A minha mãe, ela sabendo a importância dessa presença do pai ali, ela tentava fazer com que eu estivesse ali, tendo contato com ele, ligava. Por conta da distância, por conta também que ele não queria. Aquilo acabava ferindo muito a minha mãe, aquilo acabava me ferindo também. Eu era uma criança. A criança ela tem mecanismos de defesa, Então, por mais que aquilo esteja acontecendo e seja muito complexo para ela entender, ela se defende. E eu, como uma defesa também, eu não ficava tentando entender aquilo, mas ia me gerando aquela rebeldia, aquela revolta. E quanto mais
a minha mãe tentava fazer eu entender que eu tinha um pai. Eu falava, não, eu não tenho pai, eu não tenho pai. Eu falei muitas vezes isso, falei muitas vezes para muitas pessoas. Eu falava tanto da minha mãe para as pessoas que elas falavam assim, mas e o seu pai? E eu comecei a entender que toda hora alguém me questionava sobre ele. Para mim era normal, né, não ter crescido com essa figura paterna. Era normal, era a minha realidade. E aí as pessoas falavam, você não sente falta do seu pai? Eu falava assim, como eu vou sentir falta de algo que eu nunca tive? Então, era isso para mim. E aí o Senhor, Ele começou a me moldar quando eu me permiti esse tratamento. Eu cresci com esse sentimento de rejeição, de abandono, mas quando o Senhor ele começou a tocar em mim, foi muito difícil, porque eu estava clamando por coisas que não eram coisas que eu precisava. E aí Ele precisou abrir os meus olhos, e eu estava assim eu estava passando por um processo assim bem difícil, e para mim uma coisa não tinha relação com a outra. Como isso aqui tem a ver com isso aqui, e na hora que a gente está vivendo aquilo, é um quebra-cabeça de 1000 peças. Até você conseguir juntar aquilo, não é num dia, não é num ano. Gente, às vezes é até uma vida inteira, né, para a gente começar a entender. Então, teve um dia que eu tive uma experiência com o Senhor, eu estava trabalhando, Ele literalmente abriu os meus olhos. Ali eu tive uma experiência com Ele, que Ele me levou à minha infância. Eu cheguei em casa, eu tinha feito aquele presente do Dia dos Pais, que todas as crianças fazem. Eu entreguei para minha mãe aquele presente. A minha mãe, ela pegou aquele presente, ela guardou no guarda-roupa. E naquele momento, o Senhor colocou no meu coração a dor que a minha mãe me sentia ao receber aquele presente e não ter o meu pai ali do meu lado para ajudá-la. Naquele dia eu entendi que muitas vezes eu fui aquela pessoa que estava ferindo alguém que já estava ferida demais. Naquele dia eu precisei chegar para minha mãe, pedir perdão, mas era só um toque que eu estava recebendo dele. Aquilo não era suficiente para curar tudo que estava ali, né? Que foi construído ao longo de todos esses anos. Porque uma pessoa ferida, ela continua ferindo. Ela está ferida e ela vai ferindo outras pessoas. Então eu fazia isso, eu não percebia, eu não entendia de onde vinha, né? Todas aquelas coisas que eu estava vivendo. E quando a pessoa está ferida, ela usa um band-aid. Ela coloca aquilo ali, e aí aquele band-aid é como se fosse uma camuflagem. Você está com aquilo ali, você pode ficar com aquele curativo uma vida inteira. Você se acostuma com aquilo. Aquilo se torna parte de você. Então, quando o Senhor ele chega, Ele arranca aquele band-aid. Ele expõe aquela ferida, Ele abre aquela ferida. E abrir aquela ferida, gente, dói. Expor aquela ferida, dói. Mas ali era só o começo. Era só o começo. Então, o Senhor ele começou a tratar no sentido da minha paternidade. Só que ainda tudo era muito confuso para mim. Eu vivi eu tenho 28, eu vivi 26 anos sem saber disso. Então não ia ser do dia para a noite que tudo ia estar resolvido. Então, graças a Deus eu cheguei aqui. Eu fiz o curso Mulher Única. Eu lembro que quando eu comecei a fazer, teve uma irmã que falou assim, eu falei que eu estava fazendo o curso, e eu falei assim, nossa, eu tô com medo de fazer esse curso, porque eu não sei onde vai mexer. E aí a irmã pegou na minha mão, olhou no meu olho e falou, deixa Deus mexer. Aí amém, não foi fácil, terminei o curso, depois eu passei pelo Veredas. Quando eu fiz o Veredas, ali também Deus falou muito no meu coração, mas me veio também uma lembrança de quando eu era pequena, que eu estava na escola, e aí eu estava esperando a minha mãe, e ela não vinha me buscar. Então, como a minha mãe era mãe solo, cada dia uma pessoa ia me buscar na escola. Eu nunca sabia quem ia me buscar.
E às vezes as pessoas demoravam para me buscar. E nessa demora, nessa lembrança que eu tive enquanto estava acontecendo o seminário, eu lembro que só estava eu e a professora na sala. Todo mundo já tinha ido embora. Daí eu compartilhei com uma irmã, ela tem me acompanhado, tem me ajudado, tem orado comigo. E aí eu compartilhei aquilo que eu tinha lembrado. E aí Deus foi trazendo clareza para nós duas e aquilo começou a fazer sentido. Porque tantas vezes quando eu marcava algo com alguém, alguém me deixava esperando, eu ficava assim extremamente nervosa, eu acabava descontando também, né? E eu não entendia de onde vinha essa frustração. Mas aquela espera que eu sofria, que eu sabia que não tinha ninguém para me buscar, quando eu cresci, toda hora vinha aquele gatilho que a gente fala, né? Então, aquilo era acionado em mim e eu ficava muito, muito, muito brava. E na cabeça da criança vem essa mensagem: olha, você não é importante, olha, eu esqueci de você. Só que eu não tinha entendimento disso. Era muito duro aceitar isso. Então, enfim, finalmente chegou o tão sonhado, esperado encontro com Deus, que eu acredito que todos aqui da igreja, a maioria, né, tem passado, e é bênção. E eu estava assim com o coração cheio de expectativas para aquele encontro. Não dá para dar muito detalhe, porque quem não participou tem que participar, então eu vou resumir. Mas assim que eu fui para a primeira ministração do pré-encontro, o meu líder, o Marcelo, a mensagem que ele trouxe naquela semana foi sobre adoção. E na hora que ele começou a falar, eu sempre ouvi, cantei louvores sobre o Deus Pai, o meu Abba. Só que naquele dia, quando ele começou a falar, gente, eu chorava tanto, 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 tanto. E eu sou chorona, só que assim, o choro era assim, incontrolável. Aquele choro, ele vinha do fundo da minha alma. Eu cheguei em casa muito triste, muito triste. Eu me ajoelhei, eu falei com o Senhor, eu falei: Deus, eu te reconheço como meu amigo, eu te reconheço como meu conselheiro, como meu refúgio, como a minha fortaleza, mas eu não te conheço como meu pai. Eu não tive pai, então eu não te conheço como meu pai. Aí eu falei: Senhor, por favor, me apresenta, Senhor. Me revela a sua paternidade, eu quero conhecer o meu pai. Aí eu dormi, passou outras semanas até chegar, né, finalmente o encontro. Eu fui lá para o encontro, eu não lembro nem qual foi a ministração, onde o Senhor, ele tocou ali em mim, acredito que foi uma das primeiras. E quando o Espírito Santo veio assim, sabe, era um momento ali de oração, eu sentei no chão e eu comecei a orar e veio a presença de Deus. E assim, eu estava naquela expectativa de, nossa, vai cair fogo, Deus vai vir e vai mover e vai ser daquele jeito. Mas mais uma vez as minhas expectativas estavam totalmente erradas. A gente cria uma imagem de Deus e acha que Deus faz como Ele quer, ou como a gente quer, mas é como Ele quer. Então o Espírito Santo veio, mas Ele veio de um jeito tão doce, de um jeito tão lindo, de um jeito tão puro. E era como se tivesse duas mãos sobre mim, me abraçando. Eu nunca senti algo tão puro na minha vida. Naquela hora o Senhor, Ele começou a falar: filha. Sempre que eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, Ele falava Laura. Naquele dia Ele falou: filha, você pediu para se encontrar comigo. Eu vim aqui, eu vim para te encontrar. Eu sou o seu pai, eu sempre estive com você e eu sempre vou estar. Naquele dia o Senhor, Ele ministrou tantas coisas que eu não consigo pôr em palavras, porque era muita informação para mim. Mas eu conseguia ver Deus em cada lugar, em cada coisa ali naquele lugar. E o Senhor também estava tratando outras feridas no meu coração. Mas olhar aquelas mulheres servindo, era como se eu estivesse vendo Deus ali na minha frente. Os olhos delas eram como se fosse assim, realmente o Senhor olhando para mim. Era constrangedor, de tanto amor. Foi uma das assim, experiências mais lindas que eu tive na minha vida. O Senhor, Ele
Ele me fez reconhecer algumas coisas. Eu saí dali com uma lista de pessoas para pedir perdão. Eu ainda nem terminei, porque a lista foi grande. E aí, enfim, no final eu recebi um presente. Tinham vários presentes lá que a gente recebia. E todos tinham um nome na sacolinha. Mas só aquele presente não tinha nome. Só estava Laura Toyohashi. Era um livro, eu amo ler. E aí naquele livro, era um livro que o nome é Paternidade Bem Resolvida. Eu fiquei ali querendo saber quem tinha me entregado, mas aí eu falei, não, Senhor, eu sei que foi você que me deu, que Deus abençoe, né? Se foi alguém aqui que me deu esse livro, mas eu sei que foi a mão do Senhor, querendo tratar algo muito mais profundo em mim. Então, eu realmente tinha chegado na raiz de todas as coisas. E desde então, Deus ele tem me feito assim lembrar de cada momento em que, até quando pequena, eu me sentia só. De alguma maneira Ele se fez presente. Ele estava ali como alguma pessoa ali, sabe? Sendo esse Deus Pai. Sendo esse Deus Pai. Desde então, Ele tem resignificado muitas coisas. E eu tenho experimentado assim uma face do amor dele que eu nunca conheci. Tem sido lindo viver com Ele. Tem sido lindo aprender com Ele. E hoje eu sei que o Senhor Ele pode suprir toda falta, todo abandono, toda rejeição. Não existe nada que o amor dele não possa. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. E assim, o encontro com Deus ele foi lindo, mas o encontro com Ele continua todos os dias. Todos os dias eu acordo, eu preciso me encontrar com meu Pai, eu preciso falar com Ele, eu preciso ter relacionamento com Ele, eu quero conhecer a Ele, e esse precisa ser o desejo do nosso coração. O processo ele continua, não dá pra gente romantizar, mas, gente, vale a pena receber o toque dEle, vale a pena conhecer a Ele, né? E eu agradeço a oportunidade, é isso que eu queria falar para a igreja, que Deus abençoe cada um.